Fala pessoal trilhante, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional para você que está se preparando para a segunda fase da prova da OAB e vai fazer em Direito Constitucional. Nós estamos agora estudando os remédios constitucionais. Na aula de agora nós vamos falar um pouco sobre o habeas corpus, esse remédio tão importante do nosso ordenamento jurídico. Então vamos lá. O habeas corpus, ele é um remédio, uma garantia constitucional, e como garantia ele tem que tutelar um determinado direito fundamental, que nesse caso vai ser a liberdade de ir, de vir e de ficar, ou seja, a liberdade de locomoção que está prevista lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. O habeas corpus, por sua vez, ele vai estar no artigo 5º também, no inciso 68, que vai dizer conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Dentre esses apontamentos iniciais que nós estamos fazendo aqui, é importante que você saiba que o habeas corpus é uma ação que dispensa advogado, você não precisa ter capacidade postulatória, qualquer cidadão pode entrar com um habeas corpus. Ela é uma ação gratuita também por mandamento constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 77, e é uma ação que tem prioridade de julgamento sobre todas as outras quando ela entra no fórum, sobretudo quando o réu está preso. Por quê? Porque nós estamos protegendo aí um dos direitos mais básicos do cidadão, que é a sua liberdade, tá? A previsão legislativa do habeas corpus, para além daquele que está na Constituição, vai estar sendo regulada pelo Código de Processo Penal, lá entre os artigos 647 e 667, e a partir daí nós vamos estudar então quando é que nós temos as hipóteses de cabimento de habeas corpus e qual que é o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Cabimento. A Constituição fala em coação ou ameaça ilegal ou por abuso de poder, tá? Então nós vamos ver essas duas hipóteses aí, a ilegalidade e o abuso de poder. Em primeiro lugar, o habeas corpus ele vai inaugurar o Código de Processo Penal lá no seu artigo 647, no seu capítulo próprio, e que vai dizer que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer uma coação ilegal na sua liberdade, salvo nos casos de punição disciplinar, geralmente relacionada a cargos como militares, mas essa punição disciplinar também ela não é absoluta. É claro que ela tem que respeitar, por exemplo, os seus critérios de legalidade. Então, ela tem que respeitar critérios de hierarquia, de ato que esteja relacionado à sua função, tem que respeitar o critério de ser uma pena passível de ser aplicada, por exemplo, Se isso também não estiver dentro, nós vamos ter uma ilegalidade nessa hipótese que também vai ser passível de habeas corpus. Mas, via de regra, a punição disciplinar ela não está abarcada nas hipóteses desse remédio constitucional. O artigo 648 do Código de Processo Penal, por sua vez, vai dizer, então, quando é que vai se considerar ilegal aquela violência ou aquela ação. E nós vamos ter esse rol aí do inciso 1 a 7, que você tem que dar uma lidinha para ver todas as hipóteses em que cabe o habeas corpus, que está descrita aí neste artigo, beleza? Então, esse caso vai ser o fundamento da ilegalidade. Mas nós temos também a possibilidade de abuso de poder. E nós vamos dizer que o abuso de poder, até por uma doutrina mais administrativista, porque nós estamos falando aí de uma autoridade, de um cargo administrativo, ele pode ser tanto pelo excesso, pelo desvio de finalidade, ou ainda pela omissão quanto ao uso do seu poder, Nós estamos falando de abuso. Então, a pessoa peca por excesso quando ela, por exemplo, extrapola sua competência para realizar determinado ato, ou então quando ela desvia a finalidade, ela não está visando o bem público, ela está visando uma vingança particular, por exemplo, e prende determinada pessoa, isso é um abuso de poder. Ou então ela se omite, ela tem que liberar, por exemplo, uma determinada pessoa que está presa injustamente e ela não o faz, Então, nesses casos, você também pode entrar com um habeas corpus. O habeas corpus, então, ele vai ter duas espécies. A repressiva, também chamada de liberatória, e a preventiva. É muito simples. A repressiva é quando a pessoa já foi presa, já teve a sua liberdade de locomoção restrita. Nesse caso, você vai pedir que se expeça um alvará de soltura, com base no artigo 660, parágrafo 1º do CPP. No segundo caso, nós estamos falando de um habeas corpus preventivo, que é quando a pessoa ela está ameaçada de sofrer um constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção. Ela tem fundado receio de que ela possa ser presa a qualquer momento de modo injusto ou por abuso de poder. E aí, nesse caso, nós vamos pedir para que o juiz lhe dê um salvo-conduto, um documento, um habeas corpus,
com uma ordem de salvo-conduto que garanta, então, que ela não seja presa injustamente. Legitimidade. Quem é que pode propor o habeas corpus? Qualquer pessoa física ou jurídica, está lá no artigo 654 do CPP, inclusive o Ministério Público. E até o juiz, quando recebe o processo, ele pode de ofício, se ele verificar que tem ali um constrangimento evidentemente legal, ele pode de ofício já conceder essa ordem de habeas corpus. Então, é um rol mais amplo possível, porque assim a gente consegue dar maior efetividade a esse remédio, que é considerado um dos mais importantes, tá? Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode propor o habeas corpus. Legitimidade passiva vai ser da autoridade coatora ou até de um particular, né? É muito comum a gente usar aquele exemplo clássico de um hospital psiquiátrico que interna uma pessoa contra a sua vontade, porque a família, de algum modo, quis internar a pessoa lá, e nesse caso, essa pessoa fica presa contra a vontade dela, né? Para além de um eventual cárcere privado, essa hipótese também é suscetível de habeas corpus. Por fim, vocês devem saber também que nós temos um terceiro elemento aí, que é o paciente, que é a pessoa em favor de quem se impetra o habeas corpus, que vai poder ser a própria pessoa que está impetrando esse remédio constitucional ou ainda um terceiro. Até porque muitas vezes a pessoa já está presa, dificilmente ela vai conseguir impetrar um habeas corpus, né? Então, você pode fazer isso em nome de um terceiro. Então, nós vamos ter o legitimado ativo, o passivo e ainda o paciente, que vai ser o alvo, o beneficiário desse remédio constitucional. Competência para julgamento do habeas corpus vai depender do legitimado passivo ou do paciente. São os dois critérios que a Constituição Federal traz aí pra gente e que vai estar relacionado nesse quadrinho que você pode ver aí. O que eu posso te dar de dica é que a competência do juiz de primeiro grau ela vai ser residual em relação à jurisdição que ele atua. Então, você dá uma olhada lá. Primeiro, pegou o caso? Veja, é a hipótese de STF, onde você vai ver isso lá no artigo 102, inciso 1, alíneas D e I da Constituição Federal. Se não for, você passa para baixo. STJ, TRF, Juiz Federal, Justiça Eleitoral, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Se você entender, então, que não é uma dessas hipóteses, você vai, por subsidiariedade, apontar o juiz de primeiro grau, então, da comarca da sua jurisdição como aquele competente para julgar esse remédio. Beleza? Lembrando que a competência do juiz cessa se a autoridade coatora for do mesmo grau ou superior, está lá no artigo 650, parágrafo 1º. E a partir daí, você consegue entender, então, qual que é o critério. Se tiver no mesmo grau, aquele juiz não pode julgar, vai ter que ser sempre uma autoridade superior. Ou então você pode fazer esse raciocínio inverso que eu acabei de demonstrar, colocando o juiz de primeiro grau de modo subsidiário. Beleza? Procedimento. O artigo 654, parágrafo 1º, diz que a petição de habeas corpus tem que conter, primeiro, identificação do paciente, a identificação do impetrado e também da autoridade coatora, né? Você tem que demonstrar, então, quem é que está entrando com aquele habeas corpus, quem é o paciente, né? E também qual que vai ser a autoridade coatora que está praticando aquele constrangimento ilegal. A letra B vai falar que você tem que trazer também o óbvio, né? Razões de fato e de direito, expondo, então, por que aquela violação da liberdade do indivíduo é ilegal ou é abusiva. E, por fim, a letra C vai trazer apenas um requisito formal, que, nesse caso, para fins de exercício, é dispensável. Beleza? Medida cautelar. É possível pedir medida cautelar no habeas corpus? É possível, não está previsto em lei, mas é prática consolidada na doutrina e na jurisprudência, desde que você traga aqueles requisitos de sempre, o fumus boni iuris e o periculum in mora. E, por fim, os pedidos. O que é que você vai pedir na sua petição de habeas corpus? Primeiro, a concessão da liminar e, então, que com ela se dê a expedição de alvará de soltura, com base no artigo 660, parágrafo 1º, ou, então, de salvo-conduto, com base no artigo 660, parágrafo 4º. Você vai pedir, então, a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. E, por fim, você vai pedir, como sempre, que seja julgado procedente o seu pedido no mérito, para que, confirmando o pedido de liminar, conceda-se ao paciente o direito fundamental de locomoção que está garantido lá na Constituição Federal. Beleza? São só 3 pedidos, é tranquila essa peça, basta que você tenha um pouquinho de atenção aí com coisas como competência, por exemplo, e do resto fica tudo certo. Eu vou terminar por aqui e a gente volta na próxima aula
vendo os casos de identificação e depois como é que nós fazemos essa peça na prática. Um grande abraço e até logo!